Não tem, pessoal? O silêncio está na casa dos seus lugares, vai ser interessante. Aqui, ó. Isso conversando, não para. Vai conversar então. Para, não. Eu tirei todos os Então hoje, a nossa última aula do conteúdo, semana que vem já são as provas bimestrais, na outra vai ser quais essas provas e eu vou olhar acadêmico. E depois fechar o quarto trimestre, ver quem passou ou não, vendo a recuperação. E com essa última aula. Oi? Provando sem, né? Tem gente que dá para recuperar o trimestre, vai recuperar o trimestre. Ah, não. Tem gente que não dá, aí vai já ficar direto para de né? Então hoje nós vamos falar de um filósofo moderno, o Joseph de Maistre. Ele que é um dos representantes do conservadorismo, ou da filosofia conservadora. Ele viveu ali na transição do século XVIII para o século XIX, entre 1753 e 1826. Viveu também no contexto da Revolução Francesa, uma revolução que ele vai criticar, são os maiores críticos da Revolução Francesa, uma perspectiva principalmente religiosa, conservadora, porque queria conservar as tradições do antigo regime, principalmente as tradições ligadas à religião, porque para ele o grande problema da Revolução Francesa é que ela era filha do Iluminismo, e o Iluminismo acreditava somente na luz da razão. E aí ele vai ser um crítico porque ele vai dizer que a razão humana é corrompida por conta do pecado. Se a gente se deixar guiar por ela, nós vamos ver o caos, como foi o que aconteceu após a Revolução Francesa, principalmente no período chamado de terror da Revolução Francesa, onde os revolucionários começaram a matar a si mesmos. Robespierre, que foi um dos líderes da Revolução, ele foi decapitado pela própria Revolução. Então a Revolução começou a se voltar, começou a se tornar autofágica, ou seja, a se matar. Então ele vai fazer uma crítica à Revolução Francesa, uma crítica ao Iluminismo. A Revolução Francesa por ter produzido caos, ele defende que tem que conservar as antigas tradições porque elas promovem a estabilidade impede o caos, a guerra, a violência, que é o que acaba sendo fruto das revoluções. Esse é um crítico do Iluminismo porque ele está na luz da razão. Para ele, o que deve guiar a humanidade é a fé e a religião. A humanidade tem que estar submissa a Deus, aos mandamentos de Deus, pois só assim a gente pode viver numa sociedade justa e feliz. Ele vai defender a autoridade, principalmente a autoridade religiosa. Ele defendia uma forma de governo onde o Papa seria o governante e os líderes políticos todos estariam ligados à religião, aos princípios religiosos. Ele defendia a hierarquia, a divisão da sociedade, a hierarquia. Ele era um crítico da igualdade, que era um dos ideais da Revolução Francesa. A liberdade para ele da Revolução Francesa virou libertinagem. A igualdade da Revolução Francesa não respeitava a hierarquia e a diferença entre os indivíduos. Para ele, as pessoas não são iguais. E algumas, hierarquicamente, devem estar superiores a outras por conta de suas características naturais, por conta de suas aptidões. Ele defendia a hierarquia e não a igualdade. E ele era um crítico da fraternidade, a fraternidade que transformou a Revolução Francesa uma das revoluções mais sangrentas da história da humanidade. Então ele vai defender o papel da religião, a religião de suma importância, Pedro. E a igreja para manter a ordem social, impedir o caos, como o caos produzido pela revolução, como o caos produzido pela ciência, pelo iluminismo, pela crença de que a razão iria resolver todos os problemas da humanidade. Ele acreditava piamente na providência de Deus. Então, segundo ele, Deus está controlando tudo, a todo momento. E mesmo aqueles períodos da história, como o da Revolução Francesa, que produziu o caos, a violência e o terror, mesmo esses períodos são uma forma de Deus nos educar. É Deus guiando a história humana para educar as pessoas, para que elas pudessem perceber
o quão nefasto é a perspectiva da liberdade, da libertinagem, da igualdade que não respeita a hierarquia, de uma fraternidade que mata irmãos como Caim e Abel e de uma razão que diz respeito à fé. Então ele defende a providência divina, né? O sofrimento tem um papel fundamental na pedagogia de Deus, porque o sofrimento nos faz aprender, nos purifica e nos leva à salvação. Então é através do sofrimento que a gente vai se purificando, que a gente vai se edificando, educando para nos preparar para a vida vindoura, a vida depois dessa vida, né? Ele é um crítico do liberalismo, que leva à libertinagem, a democracia para ele, o povo, a maior parte da população é ignorante, e não poderia ter o direito de escolher coisa alguma, porque, por ser ignorante, iria escolher e decidir coisas de merda, né, coisas ruins. Então ele tem uma visão pessimista da natureza humana. O ser humano é um ser corrupto desde o pecado original, e a partir dessa corrupção não há salvação, pelo menos, no próprio ser humano nem na razão. A salvação só pode vir através da misericórdia de Deus, na perspectiva do Joseph de Maistre, esse pensador conservador, esse filósofo conservador aí, moderno, a transição da idade moderna para a idade contemporânea, porque a idade contemporânea começa após a Revolução Francesa, e ele vê esse contexto aí, de transição, no meio ali, no meio da vida dele aconteceu a Revolução Francesa. Compreenderam aí o conteúdo? Lógico. Lógico que não, né? Beleza? Tranquilo? Favorável? Quem sabe o que está acontecendo, né? Não vai ser. Por hoje é só. Bom.